Olá, hoje vamos falar sobre a técnica da meditação. O venerável mestre Samael explica que para aqueles estudantes que têm dificuldade do desdobramento astral, que façam uma boa dose de meditação diária. Isso vai ajudar a desenvolver o nosso Kárdias. E o Kárdias, ele está muito relacionado ao desdobramento astral. A gente sabe que na gnose nada nos é dado de graça, nada nos é dado de presente. Então tudo tem que ser praticado, trabalhado, tem que ser feito com muita paciência e dedicação para que a gente possa ir retirando os resultados do trabalho. O mestre Samael também fala que ele, na mocidade, ele conquistou a experiência do Samadhi. Ele conseguiu chegar à sexta dimensão, ao mundo causal. Quer dizer, ele se livrou da questão da mente, dos defeitos, e a essência, ela se escapa naquele momento para atingir a meditação. Isso é algo que dá muito impulso ao estudante, ele dá muita força, porque a gente tem contato com a verdade, com o real, com os mundos eletrônicos. É uma experiência que não há comparação. Uma coisa a gente sempre fala, a gnose, ela nos abre as portas do conhecimento. Mas se a gente não pratica e vai tendo resultado, a gente não experimenta aquilo que é o real e verdadeiro dessas outras dimensões. Isso é que vai ser a gnose, aquilo que vai ser passado de lábios a ouvidos, dos mestres de consciência desperta, das partes internas. Então, neste mundo hoje que a gente colocou sobre a questão da bestanet, agora estamos com a experiência aí do coronavírus, crises econômicas, preocupações, a mente ela fica jogando para lá e para cá, é o chamado batalhar das antíteses, Nós temos estados de preocupação, ansiedade, às vezes estamos tranquilos, alegres, daqui a pouco estamos tristes, então a gente está sempre jogando de um polo a outro. E esse tipo de atitude ele nos atrapalha na técnica da meditação. Na hora que nós vamos fazer a prática, a mente ela vai trazer todas aquelas preocupações. Então, para vencer esse batalhar das antíteses, a gente precisa aplicar a força neutra, nem estar no polo negativo ou positivo da mente. A gente tem que aplicar a força neutra. E a força neutra ela é aplicada através da concentração. A concentração, vejam que ela é uma técnica que tanto se usa no dia a dia, nós estamos concentrados no que estamos fazendo. Na questão do desdobramento astral, é necessário concentração para ver o momento da saída do corpo astral. E também na meditação precisa ter a concentração, porque a gente precisa parar o processo do raciocínio, do pensamento. Então é uma forma de manter a mente ocupada. A mente vai estar ocupada com algo, por isso que se aplica ali nesse momento a força neutra e a mente silencia. Nós devemos aprender a beber o vinho da meditação na taça da perfeita concentração. Então isso é algo que é muito superior a gente conseguir colocar a mente a se concentrar em algo. O íntimo, ele nos apresenta respostas instantâneas a determinadas situações. Isto vem através da experiência da meditação. Isto é possível chegar através da experiência da meditação. Então eu vou ensinar aqui primeiramente um mantra. Depois a gente fazer o relaxamento, toda a prática tem esse relaxamento. Vamos utilizar um mantra que vai nos auxiliar a manter a concentração e permitir esse religare com o nosso íntimo. A gente fala religare no sentido de religião mesmo, de se unir a essas partes superiores que moram dentro de nós e estão nas outras dimensões. Então esse religare. Então o mantra que a gente vai apresentar é o Om Mani Padme Hum, que a pronúncia é um pouquinho diferente, mas o mantra é Om Mani Padme Hum. E o mantra ele é pronunciado dessa forma. Padme
Esse mantra, ele significa ó meu Deus em mim, né? Ó meu Pai que está em mim, ó meu Deus em mim. Então a gente, quando faz esse tipo de mantralização, é uma orientação, é uma oração, perdão, às partes internas. Então a gente tem que estar em estado de profunda devoção e utilizando esse mantra. Então a gente pode fazer verbal, se há oportunidade no momento, e depois passa a fazer mental. E vai fazendo mental e vai se mantendo concentrado. É importante da meditação, além da concentração, a gente deve ter a sonolência. Então a gente deve ter um estado de sono, como que dormitando, mas ao mesmo tempo tendo controle sobre a prática, né? A gente não pode ter uma sonolência que a pessoa acaba dormindo e perde a prática em si, não. É um sono combinado com concentração. Aí em determinado instante a essência, livre dos afetos da mente, dos defeitos, dos eus, ela pode escapar para a sexta dimensão, né? Assim como há o desdobramento, existe esse desdobramento à dimensão causal, que é o processo da meditação. Então há um instante ali que a mente ela serena, que há uma calmaria, um estado de paz, que pode ocorrer esse escape da essência para a sexta dimensão. Outra técnica que a gente vai ensinar também é uma prática de imaginação, né? Que isso ajuda a desenvolver o nosso cardias e vai também serenar a nossa mente. Então a gente pode já em outra prática, então, estar concentrado em nosso coração, né? Sentindo as pulsações do coração, e vamos nos imaginar dentro do coração existe toda a questão da natureza. Então a gente pode nos imaginar à beira de um penhasco, né? De um precipício, olhando o infinito, né? Vamos usando a imaginação ela é criadora. E ela também se relaciona com a dimensão astral, ela ajuda a desenvolver esse aspecto. Então a gente pode estar olhando esse infinito, podemos imaginar pássaros voando, uma águia, podemos até nos sentir sendo a própria águia voando naquele momento e olhando o espaço infinito. E a certo ponto nós vamos baixar, né? Vamos descer a um bosque, imaginar um bosque. E nesse bosque a gente vai usando a imaginação, imaginamos vários tipos de árvores centenárias, imaginamos pássaros também ali, flores, beija-flores, grilos, tudo que a nossa imaginação permite, até o que a gente já conhece da natureza, a gente pode recriar isso em forma, cor e som, né? É muito importante usar esse tipo de prática imaginativa. A gente vai percorrendo esse bosque, imaginando tudo isso, até que a gente chega a uma clareira no bosque, e no centro desse bosque existe um trono de ouro, e ali está sentado uma mulher divina que se chama Deusa Kakini, né? Podemos nos dirigir a ela, nos ajoelhar perante ela e fazer um pedido para que ela nos ajude a desenvolver o nosso cardias, né? Feito isso, a gente pode continuar com a prática de imaginação, né? Podemos passar por córregos, né? A floresta, podemos imaginar o vento, a chuva, o céu, o sol, as estrelas. A imaginação ela é infinita. Mas em síntese, a ideia da prática é a gente ir adormecendo, concentrado em tudo isso, até ir chegando ao vazio da mente, aquietando a mente e silenciando completamente a mente. Nós temos que desenvolver esse tipo de prática, porque ela vai se contrapor, como eu coloquei, essa questão da agitação da mente hoje em dia. Nós precisamos nos contrapor a tudo isso. Então a meditação é muito importante. Hoje a gente coloca em grau de importância, creio que já falamos em outros temas, a morte do ego, que vamos falar nos temas seguintes, o desdobramento astral e a meditação. Essas práticas elas se combinam muito bem para o trabalho hoje. E uma questão importante é a questão do tempo, né? A gente não deve forçar uma prática, né? Nós devemos manter o ponto de concentração, e quando se perde a concentração a gente não deve ir adiante, porque aí nós estamos forçando a nossa mente. Nós vamos nos cansar, vamos cansar o nosso cérebro. Então não há que forçar ali no momento muito tempo, tem que ser progressivo. Por isso que já se estimula o estudante também a aprender a se concentrar no dia a dia, no que faz, nas tarefas diárias, se manter concentrado, não ficar olhando ali as redes sociais e se distraindo e faz uma coisa e larga outra. Não, vamos nos concentrando passo a passo em cada tarefa diária, e no momento da prática vamos nos concentrar o tempo
que conseguimos nos manter concentrados. Isso é um treinamento e precisa ser passo a passo. Então seria a meditação, seria isso. A gente precisa experimentar. Diariamente ela precisa ser feita. Pode ser feita na madrugada se a gente criar uma disciplina para isso. É um momento que o ambiente está bastante tranquilo, a própria mente está mais quieta. E é uma prática que a gente vai nos conectar à parte superior. Isso vai repercutir internamente, vai repercutir no nosso dia a dia e vai repercutir favoravelmente para que as partes internas possam ir nos orientando no nosso trabalho diário. Então convidamos os estudantes a se esmerar nessa prática, a ter essas experiências além dos afetos, do tempo e da mente. Se tiverem dúvidas sobre o tema, pode acessar o site, o blog, né, o Facebook, a página do Facebook. E agora também estamos no Telegram. Ali nessas páginas há contato para participar desses grupos. Entendemos que esses grupos virtuais, eles não contradizem a orientação do Mestre Rabolu em relação a grupos físicos, né? Porque o Mestre Rabolu, na época do encerramento da Nova Ordem, colocou do encerramento dos grupos físicos para a humanidade, desse trabalho físico da gnose. Porque hoje o trabalho ele se tornou muito individual. Trabalhamos com a síntese do ensinamento deixado pelo venerável Mestre Rabolu e Samael, né? A síntese da gnose, os mestres verdadeiros de consciência desperta. E esses grupos virtuais, eles unem uma força em prol do trabalho. Cada estudante, individualmente, na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, vai fazendo o processo despertar, e esses grupos, eles apenas ajudam o estudante a tirar dúvidas, a ter mais força para o trabalho, a ter mais conhecimento, mais compreensão, né? Em síntese, o objetivo do grupo é esse, né? Se o estudante quer participar, ele tem a entrada, existem algumas regras de participação, principalmente para o grupo do Telegram, né? As regras estão colocadas, ou entre em contato conosco que a gente coloca quais são essas regras. Mas o estudante é livre para entrar nos grupos, e ele também tem livre saída. Assim foi a gnose no passado, é hoje e será para sempre. Até a próxima. Paz inverencial.